Amigos do estágio 3, tudo bem? Estágio sem suporte AVA. Estou aqui, então, para nossa segunda peça, que a entrega vai ser quando? Deus, nem eu sei. A agenda está no grupo. Então, deixa eu pegar aqui. Estágio 3 e 4, cadê a agenda? Chururu, eu postei. 24 de setembro. Dia 24 de setembro vai ser a entrega do 2. E como que é essa entrega, né, pessoal? Preciso fazer manuscrita essa petição naquela folhinha padrão da OAB que eu passei para vocês. Se você não tiver, numere, né? Se você não puder imprimir, numere uma folhinha normal. O importante é que você não ultrapasse 150 linhas. Se for menos, não tem problema. O problema é ultrapassar. É isso que mata, né, lá no exame da OAB. Como a gente quer fazer o mais próximo possível, fica esse nosso teto de 150. Se for menos, não tem problema. Para os alunos que já tiveram aprovação na segunda fase do AOEB, parabéns, parabéns, fico muito contente. E eu libero vocês de entregar manuscrito, pode entregar digitado, mas aí tem que pôr o comprovante lá no e-mail, tá? Porque daí eu consigo justificar na hora que eu for lançar. Para os alunos que já estão inscritos no exame de ordem segunda fase, mas não estão fazendo prova de penal, eu vou ajudar vocês de outra forma. Vocês vão fazer manuscrito também a peça de acordo com o que você escolheu lá. Então, você escolheu civil, faz uma peça de civil, coloca o enunciado, faz a peça de civil manuscrita, 150 linhas. Então, para quem está inscrito e não quer penal, eu deixo vocês fazerem a peça. O importante é que faça a peça direcionada ao que você quer. Combinado? Professora, eu não estou inscrito em nada ainda, infelizmente. Então, continua fazendo aqui o estágio de penal normalmente, tá? Então, essas são as formas que a gente encontrou dentro do sistema de ajudar vocês. A nossa peça de hoje, para o pessoal do estágio 3, vai ser nossa última prova da OAB. Eu gosto muito de fazer as últimas provas da OAB para a gente poder ir relembrando alguns conceitos, algumas coisas importantes. Vocês vão perceber como a parte geral é muito, muito, muito importante aqui. Então, eu vou com vocês analisando, vou deixar para vocês o esqueleto, né? Tem como fugir, porque o gabarito já está aí, o gabarito é o que menos importa. Importa para a gente o quê? A gente localizar as teses, né? E depois vamos fazer essa peça aqui, vamos analisar juntos. Onde eu achei, professora? Eu achei lá no site FGV-OAB, vou deixar para vocês, vou até baixar tudo para ficar lá para vocês. E tá aqui a prova prática profissional. Eu achei cheia de pegadinha, mas não achei difícil, não, pessoal. Depois vocês me digam o que vocês acharam aqui. Eu achei ela bem básica. Vamos lá, então, e aí a gente vai anotando quais são as principais observações. Né, filha? Minha filha tá aqui para ajudar vocês. Ela vai subir no armário, peraí. Não, ela sentou no teclado. Tudo bem, vamos lá. Vamos ler juntos. Então, essa prova foi aplicada em agosto do mês passado, 8 de agosto, por aí. Mês passado ela foi aplicada. Então, vamos lá. Na madrugada do dia 1º de janeiro de 2020, Luiz, nascido em 24 de abril de 48, estava em sua residência. Ponto. É vírgula? Não, ponto aqui para observação. Minha gente, sempre que a OAB traz datas, ela tem alguma coisa por trás aqui. Então, aqui ela já está querendo dizer que foi no ano novo e que o Luiz é septuagenário, ou seja, ele tem mais de 70 anos, já logo de cara dizendo isso para a gente. Será que vai caber alguma coisa do estatuto do idoso? O que vai acontecer aqui?
Então, estava em sua residência em Porto Alegre, na companhia de seus 3 filhos e do irmão Igor, nascido em 29 de novembro de 65. Opa, esse aqui nem idoso é, né? Tem 50 e poucos anos. Que também morava há 2 anos no mesmo imóvel. Em determinado momento, um dos filhos acionou fogos de artifício no quintal do imóvel para comemorar a chegada do Ano Novo. Ocorre que as faíscas atingiram o telhado da casa, que começou a pegar fogo. Todos correram para sair pela única e pequena porta da casa, mas Luiz, em razão da sua idade, pela dificuldade de locomoção, acabou ficando por último na fila para a saída da residência. Percebendo que o fogo estava se aproximando e iria atingi-los em segundos, Luiz desferiu um forte soco na cabeça do irmão que estava indo na sua frente, conseguindo deixar o imóvel. Igor ficou caído por alguns momentos, mas conseguiu sair da casa da família, sangrando em razão do golpe recebido. Aqui, pessoal, aqui a gente já vai analisar a seguinte situação. Eu estou num estado de perigo iminente, fogo, todo mundo querendo abandonar a casa, mas o irmão ficou na porta lá, né, panguando na porta da casa. O irmão mais velho deu uma porrada nele, sangrou, derrubou ele, mas conseguiu se salvar. Aqui, gente, está bem nítido que a OAB queria que vocês analisassem um estado de necessidade, que é uma excludente de ilicitude. Deixa eu ver se eu já coloquei o Código Penal aqui. Não, coloquei processo. Então, eu vou abrir aqui. Peraí, com licença, filha, está atrapalhando a mamãe. Código Penal. E vamos analisar aqui no nosso Código Penal essa excludente. Está lá no artigo 25 ou 23. Opa, vamos para baixo aqui. Não olhem para a tela. 24. Nem 25, nem 23, está no 24. Olha lá. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato, o quê? A porrada no irmão, para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, casa pegando fogo, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Minha gente, o estado de necessidade pressupõe um perigo atual ou iminente, já pode enfiar o iminente aí, acabou de acontecer, ou está para acontecer daqui a um segundo, e o perigo que ele não provocou. O que acontece se a pessoa está em estado de necessidade? Exclui a ilicitude do fato. Não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade. Então, a primeira tese que a OAB gostaria que a gente verificasse aqui é que o Luiz agiu em estado de necessidade. Ele tinha dolo para dar uma porrada no irmão e tirar ele ali da frente? Sim, mas esse dolo era para salvá-lo e salvar os filhos de um perigo iminente, que era o fogo. Então, aqui tem um estado de necessidade. Mas vejam só, né? O processo continuou e nós vamos ter que alegar tudo de interesse para a defesa. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Então, vamos anotar aqui na primeira... Eu deixei até o gabarito aqui para depois a gente analisar. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que lembrar aqui, estado de necessidade. 2. Vamos ver o que mais que a OAB põe. Policiais chegaram ao local do ocorrido, sendo instaurado o procedimento para averiguar a autoria do crime de incêndio e outro procedimento para apurar o crime de lesão corporal. Luiz, verificando as consequências de seus atos, imediatamente levou o irmão para a unidade de saúde e pagou pelo tratamento médico necessário. Igor compareceu aqui. Então, vamos parar aqui. Sempre que o réu busca minimizar o que ele causou, né? A gente pode pensar em duas coisas no direito penal. Ele praticou o crime e depois tentou salvar. A gente pode pensar em duas coisas. A primeira, arrependimento posterior.
O arrependimento posterior, ele está, deixa eu achar o código, no artigo 16. Vamos ver se é ele? Vamos ver. Arrependimento posterior. Nos crimes cometidos, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Não é o caso, teve uma violência, né? Uma agressão. Mas o que aconteceria? Reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário, vontade, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Ah, que beleza! Reduz a pena. Mas não é o caso aqui, porque teve uma agressão. Então, o arrependimento posterior não vai servir aqui, né? Porque teve agressão. Mas tem uma outra coisa aqui. Tem uma atenuante de pena. Deixa eu ir lá no artigo 65. Não é tão boa quanto... Eu acho que é Ctrl F. O F. Isso. Olha que beleza. Não é uma redução de pena, mas é uma atenuante, né? Vai para a segunda fase aqui da dosimetria. Olha só. São circunstâncias atenuantes. Inciso 3º. Ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social, moral? Não. B. Procurado por sua espontânea vontade, com eficiência, logo após o crime, evitar ou minorar as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Vejam, eu tenho aqui uma atenuante de pena, porque aqui não está falando nada que não pode com violência ou grave ameaça. Mais uma observação, olha uma outra atenuante aqui. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Ser o agente menor de 21 anos na data do fato, não é o caso que ele é veinho, né? Ou maior de 70 na data da sentença. Ainda não teve sentença, mas no fato ele já é maior. Então, ó, gente, eu tenho duas atenuantes aqui para pedir para o seu Luiz aqui na defesa. Eu vou pedir atenuante do 65 pela senilidade, que ele é bem senil, né? E pelo terceiro, B. Então, vamos colocar lá. Então, B. Atenuantes do artigo 651, que é senilidade, e 65, inciso 3º, a linha B, que é reparação do dano. Levou o irmão para o hospital. Deixa eu ver se é 3 mesmo, estou em dúvida. É 2, não, desconhecimento da lei, 3, é 3 mesmo. Então, maravilha, já temos duas situações que a gente verificou aqui. Aí eu parei aqui, né? Levou, pagou o tratamento. Igor compareceu em sede policial após ser intimado. Igor é a vítima, né? Narrando o ocorrido, apesar de destacar não ter um interesse em ver o autor do fato responsabilizado criminalmente. Olha isso, gente. Essa daqui é a chave da nossa tese subsidiária. A tese principal, eu tenho aqui um estado de necessidade. E a subsidiária? A subsidiária é a seguinte: nós temos ações penais públicas e privadas, tranquilo. Essa é uma ação penal pública, porque quem é o titular é o MP, mas é uma pública condicionada à representação do ofendido. Lesão corporal, ela é condicionada à representação. E a OAB pede justamente esse crime, porque, olha só, a representação não está no Código Penal. A representação nos crimes de lesão corporal leve e culposa, elas não estão no Código Penal, por isso que a OAB gosta dela, né? Elas estão onde? Na Lei 9.099. Então, eu já deixei a leizinha aberta aqui para nós, ó. Aí eu tenho que ir lá no artigo
Opa, não era Ctrl F, agora não é mais. Ah, eu vou lá no artigo 88 da Lei 9.099, vai estar escrito assim, ó. Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais e lesões culposas. Então, opa, o que eu deveria verificar aqui? Não teve representação. Se não há representação, o Ministério Público não pode agir de jeito nenhum, porque a vítima não representou. Olha só. Então, vamos colocar aqui na seguinte forma, né? No 3. Cheio de detalhezinhos essa peça, né? 3. Aí a gente coloca assim. Nos crimes de lesão corporal leve, tá lá no artigo 129, né? Mas nesse caso tá no 129, parágrafo 9º, que é contra o irmão. Agora ferrou para eu achar o parágrafo. Olha onde foi parar. Parágrafo 9º, a gente já fala disso. Que vai ter mais uma consideração aqui, né? Então, nos crimes do artigo de lesão corporal leve e culposa, não é o caso, né? Porque a dele foi dolosa. Quando é culpa? Quando eu ajo com descuido. Esse descuido tem a modalidade negligência, imprudência e imperícia. Então, nos crimes de lesão corporal leve e culposa, é necessária a representação da vítima, que está no artigo 88 da Lei 9.099 de 95. Só para esclarecer, né? Professora, mas por que tá lá, não tá no Código Penal, né? Eu coloquei reparação. Por que tá lá? Porque essa lei, ela veio com a intenção, minha gente, de desafogar o judiciário. Como o judiciário, né, é de 1900 e nós estamos com as demandas de 2021, o judiciário está afogadíssimo. Então, essa lei trouxe a necessidade de representação e é uma beleza para o réu, né? Porque essa representação, ela tem um período. Qual que é o período dessa representação? Olha lá, 6 meses a contar do conhecimento da autoria. A maioria dos crimes, a gente sabe no dia do fato quem é o autor, né? Mas e se não souber? Ponto o prazo a partir do momento que conhecer a autoria. 6 meses, né? Sob pena de decadência. Decadência, o que é? É a perda do direito da vítima de oferecer a representação de queixa-crime. É a perda do direito da vítima de processar alguém. Diferente da prescrição. Prescrição é a perda do direito do Estado de processar o réu. A decadência é a perda do direito da vítima, que, por consequência, né, a decadência extingue a punibilidade. Quanto aqui, a gente só tratou de parte geral do código, né? Só tratamos de parte geral. Então, a gente está falando de lesão leve e tal, então trata-se de crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Essa representação não pode ir para frente. Maravilha. Então, vamos continuar aqui, vamos ver se tem mais absurdos. Concluídas investigações em relação ao crime de lesão, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que, com base no laudo prévio de lesão corporal de Igor, atestando a existência de lesão de natureza leve na cabeça, ofereceu denúncia perante a 5ª Vara Criminal de Porto Alegre, órgão competente em face de Luiz,
como em curso nas sanções do 129, parágrafo 9º. Deixou o órgão acusador de oferecer proposta de suspensão condicional do processo com fundamento no artigo 41 da Lei 11.340 de 2006, que veda a aplicação dos institutos da Lei 9.099, tendo em vista que aquela lei, 11.340, estabeleceu nova pena para o delito imputado. Vamos entender isso. A gente vai lá no Código Penal, aqui é o processo penal, aqui, o Código Penal está aqui. Vamos para o artigo 129, vamos analisar aqui. Artigo 129, então, para baixo, olha lá. Artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Só que eu tenho uma qualificadora, no caso, gente, aqui, ó, do 9º. Veja que foi introduzido pela Lei Maria da Penha. Se a lesão for praticada contra ascendente, pai, mãe, vovó, bisavô, bisavó, descendente, filho, filha, neta, neto, trisneto, irmão, irmã, cônjuge, companheira, companheiro, ou com quem convive ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se ao agente das relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade, a pena aumenta de 3 meses a 3 anos, né? Então, aqui eu tenho uma qualificadora, lembra? Quando o crime sai do tipo simples para o tipo qualificado e muda tanto a pena mínima como a máxima, a natureza jurídica disso é qualificadora. Então, qualificou o crime de lesão corporal que acontece dentro das relações domésticas e familiares, né? Por quê? É mais fácil a gente agredir uma pessoa que está dentro da nossa casa, dentro do nosso convívio. E a lei piora a vida de quem faz isso, né? Vocês viram que a lei aumentou. Só que tem um porém. Só vai ter a proteção da Lei Maria da Penha se for mulher. Mulher. E aqui no caso, a vítima é o Igor, um homem. Então, ó, não alcança as medidas lá da Lei 11.340 para o Igor, pelo simples fato que ele é homem. Então, na hora que a OAB disse assim, ó, não vou oferecer a proposta de suspensão, porque a Lei Maria da Penha veda. De fato, a Lei da Maria da Penha veda, mas só caso de violência contra a mulher. Homem, a Maria da Penha não alcança. Então, aqui nessa terceira parte, a gente vai dizer o seguinte, na quarta, né? Que, só para esclarecer, né? No artigo 89 da Lei 9.099, então no artigo 89, ele vai falar da suspensão condicional do processo. O que é isso? Os crimes em que a pena mínima é de até 1 ano, é possível, se a pessoa não tiver antecedentes criminais, né, não estiver respondendo por outro processo, que seja ofertada a ele essa suspensão. Em vez dele ser condenado, o processo é suspenso e ele precisa, na hora, já cumprir algumas medidas indicadas pelo juiz. Comparecimento periódico no fórum, entre outras coisas. Só que, se for um agressor de mulher, não pode. Nesse caso, não foi. Então, veja só, estão negando um benefício para o réu, trazido na Lei 9.099, porque estão falando que a Maria da Penha veda. Veda se for homem. Então, nesse caso aqui, ó, o que a gente vai dizer? É possível a aplicação do acordo, né? Aqui, ó. A aplicação do acordo, tendo em vista que a vítima é homem. Pronto. Palhaçada, hein, OAB? O que mais? O computador querendo iniciar, meu Deus. Vamos lá.
Após a citação e apresentação de resposta à acusação, vejam só, eu vou mostrar a linha do tempo para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Fica um treco na frente aqui, acho que eu não vou conseguir. Deixa eu ver, acho que é essa aqui. Não. Tá bem na frente, que acho que eu não vou conseguir. Tá. Fechar essa janela. Acho que é essa, gente. Olha aqui que eu queria mostrar. Essa linha do tempo, olha que legalzinha. Peguei num site aqui. Vou tentar salvar. Como que eu identifico peça, professora? Só fazendo uma pausa estratégica. Você precisa saber qual que é o rito processual que você está analisando. Por quê? O rito é uma sequência de atos pré-determinados pela lei que vai mostrar para a gente qual que é o próximo passo. Então, a OAB, ela para em determinado passo e o próximo passo vai ser a peça que a gente vai ter que fazer. Reparem bem que na primeira fase aqui, na justiça, né, na justiça de primeiro grau, a gente tem duas defesas. A defesa resposta à acusação, que é essa daqui, e depois alegações finais. Então, se estiver falando de juiz e o processo está correndo, uma dessas duas. Olha só que interessante. Aqui eu tenho o rito ordinário, procedimento ordinário, comum ordinário. Muda muito pouca coisa para o sumário e o sumaríssimo, né? Olha só como que funciona. Aqui, ó, vai ter o inquérito policial, o promotor de justiça vai oferecer a denúncia, o juiz recebe a denúncia. Pegou a denúncia, leu, ela tem os requisitos do 41, do CPP, que está falando para descrição dos fatos, tal. Sim, a denúncia vai ser recebida. Não, arquiva, juiz rejeita. Aqui recebeu, ordena a citação. Citação pode ser pessoal, por edital, hora certa. Cita para quê? Para a pessoa oferecer a resposta a essa acusação no prazo de 10 dias. Oferecia que a resposta. Nessa resposta, gente, precisa saber qual que é a defesa da pessoa. Se tiver, por exemplo, aqui uma bala de canhão, como a gente tem, que é a legítima defesa, não, está de necessidade, a gente já pode pedir a absolvição sumária, que é a julgamento antecipado da lide no processo penal. Então, aqui na defesa, no prazo de 10 dias, o juiz pode absolver sumariamente, desde que provado, aí está no 397, ó, existência de causa excludente da culpabilidade, excludente da ilicitude. Então, aqui mesmo o juiz já poderia ter excluído, mas não, a gente viu que não foi, né? Ó, depois da citação aqui, apresentou defesa, como tá no rito, esse daqui é o rito sumaríssimo, desculpa, sumário, que a pena é até 3 anos, é rito sumário, aqui, ó, na hora que não, tinha que ser assim, ó, aqui, ó, na hora da audiência, né, o juiz marcou a audiência. Aqui, caso o juiz não absolvesse, nessa parte aqui, antes da audiência e depois da defesa, o promotor tinha que oferecer esse acordo de suspensão. Não ofereceu. Então, eu tive uma nulidade. Não ofereceu. Aí, tá vendo? O juiz marca, então, a audiência. Qual que é a diferença? No rito ordinário, são 60 dias para marcar. No sumário, 30, se eu não me engano. Dentro da audiência, vamos ter essa sequência aqui, obrigatória. Primeiro ouve a vítima, depois testemunhas arroladas, primeiro pelo MP, depois pela defesa. Se tem perito, eu peço para ouvir os peritos, se houver necessidade, né? Acariação, reconhecimento e, por último, é o interrogatório do réu. Vejam que sempre a defesa fala por último, porque ela tem que ter conhecimento do que está acontecendo. Então, ela sempre vai falar por último. Acabou o interrogatório, o juiz passa a diligência. Será que tem alguém mais para ouvir, alguma coisa para esclarecer? Não! Vamos passar aqui, então, as alegações finais.
A lei vai prever que as alegações finais são orais, 20 minutinhos, primeiro o MP, depois a defesa, para oralmente defender, né, ou acusar. Como na OAB, né, quando eles pedem, eles vão falar que o juiz converteu em memoriais escritos. Aí, nesse caso, são 5 dias por MP, depois 5 dias para defesa, né? Aí eu coloquei aqui, ó, sem nova diligência, eu não, estava pronto, né? Final da audiência, e aí a acusação tem 5 dias e 5 dias a defesa. Então, esse passo a passo aqui, essa linha do tempo, vai nos ajudar a reconhecer a peça. A gente vai verificar que o último ato aqui que aconteceu dentro desse enunciado foi o MP oferecendo as alegações finais dele. Qual que é o próximo passo? Alegações finais da defesa. Vamos pensar que o último ato fosse o juiz citando. Próximo passo, apresentação da defesa. Então, olha como a gente sabe a sequência dos atos, fica mais simples da gente identificar. Ou, olha só, vamos pensar que o último ato foi a sentença do juiz. Da sentença vai caber uma apelação. Então, olha só, para a gente, então, identificar a peça na OAB, a gente precisa trabalhar com rito processual. E o legal é trabalhar com essas linhas do tempo aqui. Vamos continuar? Então, vamos lá. Ó, então, após a citação e apresentação de resposta à acusação, que é aquela primeira peça que eu falei para vocês, na qual Luiz demonstrou interesse na aplicação do 89, ou seja, ele queria o acordo e não deram, os fatos foram integralmente confirmados durante a instrução probatória. Igor, que é a vítima, confirmou a agressão, a ajuda posterior do irmão e o desinteresse em responsabilizá-lo. Não teve representação. O réu permaneceu em silêncio durante seu interrogatório. Isso pode ser levado contra o réu? Não, porque o direito de ficar em silêncio é constitucional. Quem tem que provar que ele cometeu o crime é o MP, não é ele, então ele pode manter em silêncio. Mas, se ele confessa, é uma atenuante de pena. É uma atenuante. A gente já viu que ele tem 2 atenuantes, né? Ele é maior de 70 e ele ajudou a socorrer. O que mais? Em seguida, foi acostado o procedimento, laudo definitivo de lesão corporal da vítima, atestando a existência de lesão corporal de natureza leve, assim como a folha de antecedentes criminais de Luiz, que registrava uma única condenação com trânsito em julgado em 10 de dezembro de 2019, pela prática de contravenção. Gente, condenação anterior por contravenção penal não incide reincidência nem maus antecedentes, porque a contravenção, crime baixinho, pequenininho, só vai ser reincidência se depois vier uma outra contravenção. Aqui é crime. Quando a gente vai lá no artigo 63 do Código Penal, a gente vai ver que é crime anterior, não contravenção. Então, aqui ele é primário. Então, vamos lá. O Ministério Público apresentou manifestação cabível, requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia, destacando ainda a incidência do 61, inciso 1º. Em seguida, a defesa técnica foi intimada em 19 de janeiro, terça-feira, para apresentação das medidas cabíveis. Então, peraí que eu atropelei aqui. O artigo 61, inciso 1º, significa que ele quer uma agravante pela reincidência. Aqui nós vamos ter que afirmar que uma contravenção anterior não é reincidência. Como a gente afirma, professora? Com base no artigo 63, que fala para a gente o que é reincidência. Reincidência é crime anterior, não contravenção. Lembrando que se o legislador quisesse que abrangesse tanto crime como contravenção, ele teria colocado infração penal, que é gênero e comporta essas 2 espécies. Como ele falou crime, tem que ser crime anterior, não vem não, AB. Maravilha. Em seguida, a defesa técnica foi intimada em 19 de janeiro, terça-feira, para apresentação da medida cabível. A gente viu, né? A última coisa quem falou foi o MP, nas alegações finais, pedindo condenação por reincidência.
que dia que foi, e aí a gente foi intimado dia 19 de janeiro, terça. São 5 dias, então, quarta, quinta, sempre conto o próximo dia útil, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo não vai, domingo ela não vai, não vai, não vai. Então, nós vamos segunda-feira. Qual dia? Então, vamos lá, 19, 20, 21, 22, 24, 25. Dia 26 são os 5 dias para a gente poder propor nossa defesinha aqui. Nossa defesa em 5 dias, né? Para quem, professor? Nós vamos fazer, então, os memoriais finais pela defesa, e nós vamos alegar aqui, né? Nós vamos alegar tudo isso daqui. Eu vou deixar aqui para mostrar para vocês, né? Como que a gente vai fazer? Eu vou montar o esqueleto sozinha, senão vai ficar muito tempo, vai ficar muito grande, mas nas alegações finais, minha gente, a gente coloca para o juiz como que ele deve decidir. Vou falar da nulidade a partir da não apresentação do acordo da Lei 9.099, do artigo 89. Vamos falar sobre... Vou deixar aqui para vocês falarem, mas eu vou montar um esqueleto. Não vou montar junto com vocês para não ficar muito extensa a nossa peça, mas a hora que vocês pegarem para fazer, vocês vão ver que eu vou deixar lá no esqueletinho de peça tudo certinho para vocês, combinado? Havendo dúvidas, pessoal, me chame no Zap, né? Uma mensagem escrita, manda lá para mim, e aí eu vou respondendo vocês na medida do possível, tá? Trouxe essa prova aqui para vocês, porque eu tenho certeza que assim a gente já vai chegando o mais próximo possível da prova da OAB. E já estendo o convite para vocês, né? Quem está com dificuldade em penal parte geral, na quinta e na sexta-feira eu estou dando aula pelo Teams disso. Então, se vocês têm esse tempo disponível, assistam às aulas aqui ou peguem um livro de Direito Penal, parte geral, e vamos estudar novamente. Um beijo a todos, uma ótima semana para vocês e até o próximo encontro aqui. Tchau, tchau, gente.